Fala pessoal, André Kilian e nesse vídeo trago para vocês aqui a automação da Hitachi, que é o AirCloud Pro, e eu mostro para vocês como fazer a instalação e a configuração desse equipamento. Ele pode controlar até 80 unidades evaporadoras e 16 unidades externas, certo? Bastando apenas ligar na energia elétrica, ligar um cabo de rede vindo do seu cliente, né? E conectar um cabo de comunicação H-Link, né, que é um par de cabos, tanto pode ser ligado na condensadora mestre de qualquer sistema que você tenha, ou em qualquer evaporador, certo? Uma vez conectado, ele consegue enxergar todos os sistemas e todos os evaporadores que estejam conectados, né, a essa a esse link, né, a esse H-Link, certo? Limitado a 80 evaporadores e 16 unidades externas. Bom, o importante aqui, pessoal, quando a gente abre o nosso gateway é o seguinte, tá? O mais importante aqui é a alimentação elétrica, que vão nesses terminais aqui e suporta de 100 a 240 volts. O cabo de rede vai conectado aqui, certo? E o meu H-Link, né, que é a conexão da fiação do H-Link, ele vai nesses dois bornes que vocês vão ver que ele é azul, tá? E aqui eu tenho uma porta USB que eu possa inserir um módulo 4G, caso o meu cliente não tenha a disponibilidade de fornecer aí uma conexão dentro da rede dele. Então eu posso colocar um módulo 4G que é adquirido com a Hitachi à parte, né, para conectar o equipamento à internet. Por fim, aqui, pessoal, o mais importante é esse Deep Switch, que é chamado de DS1, que é a configuração de IP, que eu vou mostrar para vocês a seguir como que é a configuração desse Deep Switch aqui, certo? Quando a gente abre o equipamento, ele tem essas duas placas, tá? Então é a minha fonte de alimentação e a minha placa principal. Então, primeiro item que vocês têm que se atentar, que eu falei para vocês, é esse Deep Switch DS1, importantíssimo aqui na nossa configuração. Também eu tenho aqui os conectores onde vem o cabo de comunicação H-Link, tá? São esses dois conectores azuis aqui. Tem aqui a alimentação elétrica, que suporta de 100 a 240 volts. Tenho o meu cabo de rede, que vem da rede do meu cliente, né? Tenho também a possibilidade de colocar um módulo 4G, se o meu cliente não puder disponibilizar um acesso à internet através da rede dele, né? E por fim, esses três conectores, que é a conexão RS485. Se o cliente tiver uma automação que queira se comunicar diretamente com a automação dele, o protocolo utilizado aí é o BACnet e ele usa esses três conectores aqui de comunicação. Bom, pessoal, uma vez aberto, né, o equipamento aqui, vocês têm acesso a esse Deep Switch, né? A gente já alimentou o equipamento, já ligamos aí o cabo de rede. Nesse momento não é necessário ainda ligar o cabo de comunicação, mas se estiver já ligado também não tem problema, tá? E eu tenho aqui o meu Deep Switch, tá? De fábrica, vocês vão ver logo à frente, ele vem com a chave número 1 na posição on, a chave número 2 na posição off, a chave número 3 na posição on e a chave número 4 na posição off. Vamos ver aqui essa tabela, tá? Então eu tenho aqui as posições, né, das chaves do meu Deep Switch. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E a configuração de fábrica, conforme eu falei para vocês. Na configuração de fábrica, o pino número 1 on, 2 off, 3 on, 4 off, certo? E essa posição é um modo DHCP, ou seja, se eu conectar ele diretamente na rede do meu cliente, ele vai receber um IP automático e já vai se conectar à internet. Porém, a grande maioria dos clientes, eles preferem fixar um IP nesse tipo de equipamento, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Para fazer isso, eu preciso colocar as chaves 1, 2 e 3 na posição ON
e deixar a chave 4 na posição off. Então, como que eu faço isso? Tiro o meu equipamento da tomada, deixo ele desligado, coloco a chave número 2 que está em off na posição on, os outros dois já estão em on, né? E a 4 na off e ligo novamente o equipamento. Feito isso, eu preciso ligar um cabo de rede do equipamento a um notebook e fazer a minha configuração, tá? A título aqui de curiosidade, se eu precisar resetar o equipamento, eu tiro ele da tomada, coloco a chave número 1, 2 e 3 na posição off e a 4 na posição on. Ligo novamente, aguardo aí cerca de 1 minuto, ele vai resetar o equipamento. Depois eu tiro da tomada, volto para a posição que eu preciso e o meu equipamento vai estar novamente nas configurações de fábrica, tá? Então, pessoal, uma vez feito isso daqui, eu preciso acessar o meu notebook. Após configurar aí para IP fixo, o que, que eu preciso fazer? Acessar com utilização aí de notebook o meu gateway. E para isso eu preciso dessas informações aqui, ó, que é o IP que vem configurado de fábrica, a máscara, o gateway e o DNS, tá? Quando eu falei para vocês que quando eu resetar o equipamento, né, uma vez que eu configurei com qualquer endereço aqui, se eu precisar resetar novamente, essas são as configurações padrão de fábrica, certo? Então, quando você recebe um gateway novo, são essas configurações que a gente precisa acessar via notebook para fazer a configuração do nosso gateway, tá? E para conectar, né, é bem tranquilo, tá? Você vai alimentar o seu gateway e ligar um cabo de rede entre a placa de rede do seu computador até o seu gateway. Feito isso, a gente vai acessar aí o notebook, acessar, né, a configuração do gateway que eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? E agora vamos ver como que a gente faz aí a mudança do Deep Switch para IP estático, tá? Bom, vocês podem ver aqui o Deep Switch, tá? Esse é o DS1 e eu altero aqui a chave número 2 para posição on. Vocês podem perceber que a chave número 1, 2 e 3 estão na posição on e a chave número 4 aqui na posição off. Essa configuração permite o acesso via IP fixo ao gateway, certo? Agora vamos ver aí como que eu faço isso com a ajuda do meu notebook. Agora eu estou aqui com o meu notebook conectado ao meu gateway. O meu gateway está alimentado e vou fazer a configuração lógica do meu AirCloud, tá? Para isso eu tenho que fazer o seguinte: acessar aqui a minha placa de rede, né? Eu vou abrir as configurações do adaptador de rede, que é esse item aqui, tá? Ethernet. Eu vou com o botão direito em propriedades, acesso aqui protocolo IP versão 4, vou em propriedades novamente e fixo o IP, tá? Vamos lá. Geralmente ele está selecionado essa opção aqui, obter o endereço IP automaticamente, tá? E aqui também, obter o endereço de DNS automaticamente. Nesse momento a gente não precisa se preocupar com o DNS, tá? Apenas essa parte aqui de cima. Então eu seleciono aqui usar o seguinte endereço IP e configuro o IP conforme aquela tabela que nós vimos, tá? Que vocês vão ver aqui do lado agora. Esse gateway padrão, no caso, é o endereço IP do meu gateway, tá? Vocês vão ver aqui que é o mesmo endereço IP que vem de fábrica, final 23. Então eu coloco 192.68.023, que é o endereço IP do meu gateway. E na parte do endereço do meu, esse é o endereço do meu notebook, eu posso colocar qualquer coisa diferente de 23, tá? No caso aqui eu coloquei 30. E a máscara de subrede tem que ser igual com o final 0, certo? Dou um OK, fecho aqui e para a gente poder verificar se está comunicando corretamente, eu posso abrir aí uma janela do DOS e digitar aqui o comando ping 192.68.0.23, que é o endereço do meu gateway. Notem aqui que quando aparece essa informação aqui, significa que está comunicando. Se aparecer aqui sem resposta, significa que ele não está comunicando, certo?
Nesse caso, ele está comunicando. Eu vou abrir o meu Internet Explorer ou o Google Chrome, no meu caso aqui, e vou digitar aqui o mesmo IP do meu gateway, tá? 0.0.23. E ele já vai se conectar aí ao meu gateway e vai pedir aqui um usuário e senha. Bom, vamos lá. Esse usuário e senha, ele fica lá na parte de trás do meu manual, que vem junto com o meu gateway, tá? Existe lá um usuário e uma senha que vocês precisam gravar essa senha se vocês não alterarem, né? Ela pode ser alterada, mas é bom vocês guardarem pelo seguinte: lembra que eu falei para vocês, se vocês resetarem, ele volta para os padrões de fábrica? Então, ele vai voltar para a senha padrão que vem anotado naquele manual. Então, guardem o manual, ok? Vou digitar minha senha e após digitar a senha, eu tenho aqui acesso ao meu gateway, tá? Importante aqui frisar o seguinte: isso aqui não é a tela que o usuário vai ter acesso, tá? Eu estou acessando localmente o meu gateway. O usuário ele vai acessar a nuvem da Itachi, que eu vou mostrar para vocês depois, que ele tem aí uma plataforma mais acessível, né? Ele tem um layout mais acessível, certo? Então vamos lá, eu tenho dois sistemas, tá? No meu desse meu cliente. Eu tenho o sistema número um e o sistema número 2. Eles estão interligados fisicamente, então por isso que eu enxergo os dois, tá? Então eu tenho aqui, nesse sistema número um eu tenho 17 unidades internas, né? 17 evaporadores. E no sistema número 2 eu tenho 15 unidades internas. Vamos entrar aqui em uma para vermos aqui o que nós enxergamos nessa unidade, tá? Vamos lá. O sistema aonde ela se encontra, tá? O endereço dela, no caso, é o número um. A capacidade do equipamento aqui em quilowatts, tá? Eu tenho aqui, no caso, se ele está ligado ou desligado, se ele está no modo resfriamento, aquecimento, enfim. Aqui ele está no modo resfriamento, mas ele está desligado, né? Enfim, tem diversas informações aqui que são bastante importantes aqui, até para verificar se o equipamento está em funcionamento correto, né? Descendo mais um pouco, pessoal, essa é a parte de controle, tá? Ou seja, aqui eu posso, mesmo não sendo a interface, né, que o usuário usa, eu consigo ligar e desligar o equipamento, eu consigo mudar a velocidade do equipamento, a velocidade do ventilador, tá? Consigo mudar o modo, né, se é refrigeração, aquecimento, ventilação, e consigo mudar o set point. Então eu posso ligar o equipamento. Aqui eu consigo mudar a velocidade, né, do ventilador. Consigo alterar o modo quente, ventilação, desumidificação e consigo alterar também o set point, né, do equipamento. Uma vez selecionado o que eu quero, eu clico no botão set, ele vai receber. Outra parte importante, pessoal, é essa tela aqui. Ó. Isso eu também consigo enxergar na tela de interface do usuário, tá? Mas aqui é o seguinte, se eu quero proibir o controle remoto, tá vendo? Remote Control Operation Prohibit, ou seja, proibição de operação do controle remoto. Então, se eu clico em All, eu bloqueio tudo. Então, o usuário, mesmo se ele tem um controle remoto, ele não consegue nem ligar nem desligar, nem mudar o modo, nem mudar a velocidade do ventilador, nem mudar as aletas, né, a direção das aletas e nem o set point. Eu posso bloquear apenas, por exemplo, só ligar e desligar. Eu dou toda a liberdade do meu usuário mudar set point, menos ligar e desligar. Ou ao contrário, eu não quero que ele mude o set point e nem o modo, certo? Então eu seleciono o que eu quero que o cliente com controle remoto, né, faça ou não. Geralmente o pessoal pede para bloquear tudo. Agora vamos para o menu lateral aqui, que aqui é o mais importante, pessoal. Essa parte aqui de Ethernet Information, tá? Aqui já está configurado para rede do meu cliente, tá? Notem aqui que o endereço está diferente, tá? 172.16.1.19. Esse é o endereço que o meu cliente me passou, o endereço de IP, né? Que ele quer que seja configurado no gateway. Então eu já coloquei aqui a máscara. Importante aqui, o gateway e o DNS, porque
São esses dois itens aqui que conseguem fazer com que o meu gateway, né, o meu AirCloud, se conecte à internet. Ou seja, acesse a plataforma em nuvem da Itachi, tá? Então, sem isso daqui preenchido, eu não consigo que o meu gateway se conecte à internet e o meu usuário aí, através da interface da Itachi, consiga fazer o controle que ele precisa nos equipamentos, tá? Essa parte de baixo aqui, quem vai dizer para você se precisa habilitar ou não é o seu cliente, a equipe de TI, né, do seu cliente. Tem algumas redes, né, que precisa de proxy para poder fazer com que o equipamento consiga navegar na internet, né? Então, se não existe nada de proxy configurado na rede do cliente, pode deixar desabilitado. Bom, os outros itens aqui são para configurações do equipamento, então isso daqui nós não mexemos, somente a Hitachi. Aqui a parte de atualização de hardware, ou seja, apenas com a ajuda da Hitachi, se eles te mandarem o arquivo correto para atualizar o firmware do seu gateway. Tem a parte aqui de alteração de data e horário, né? E também a parte aqui de fuso horário, tá, pessoal? Então você consegue alterar tanto o fuso horário quanto o horário e a data. Aqui é onde eu falei para vocês. Se vocês podem colocar a senha aqui, que é old password, é a antiga senha, né? A senha que veio no manual. E se você quiser trocar a senha, você pode trocar também. Lembrando que se resetar, ele volta para a antiga senha, tá? Aqui é a licença do equipamento. Quando a gente for conectar na nuvem da Itachi, vai precisar desse número de licença que vai estar escrito aqui, e também vem escrito atrás do manual o número de licença do equipamento, tá? Sem esse número de licença e sem o ID do equipamento, você não consegue conectar o seu gateway à nuvem da Itachi. E por fim, a parte de 4G, ou seja, se você não ligou o cabo de rede do seu cliente, ou seu cliente não tem como fornecer acesso à internet para o seu gateway, você pode adquirir junto à Itachi um módulo 4G e fazer a configuração desse módulo para que ele acesse a internet sem necessidade de utilizar a rede do seu cliente. Então, essas são as configurações importantes que precisam ser feitas aqui no seu gateway antes de conectar o equipamento à plataforma da Itachi. Agora vamos ver como que nós conectamos o equipamento à plataforma da Itachi. Bom, pessoal, a forma de conectar o gateway ao sistema VRF aqui da Itachi é muito simples, tá? Notem aqui que você tem dois sistemas, o sistema A aqui e o sistema B, com as suas respectivas evaporadoras interligadas a eles, né? Eles estão interligados também um ao outro e através aqui da conexão H-Link, que eu já mostrei para vocês, você pode conectar tanto nesse sistema quanto nesse sistema, também poderia ser diretamente em qualquer um dos evaporadores, desde que seja aqui no H-Link, certo, pessoal? O seu gateway ele vai estar conectado via cabo de rede à internet do seu cliente ou via módulo 4G diretamente na plataforma em nuvem da Itachi. A internet do seu cliente vai levar o gateway até a plataforma em nuvem da Itachi e você consegue acessar remotamente, tanto através do aplicativo quanto através da plataforma web e também acessar localmente através aí da plataforma web diretamente seu gateway. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, uma vez aí o AirCloud Pro, né, o gateway da Itachi, conectado à rede do cliente com todas as configurações que eu passei para você, agora a gente precisa acessar a plataforma da Itachi para a gente poder se registrar e também registrar o gateway para que consigamos aí a partir da plataforma da Itachi a fazer o controle dos equipamentos do nosso cliente, tá? Para isso, a gente precisa acessar aí o seguinte endereço, que é esse endereço aqui que aparece na tela, que vai direcionar para vocês para essa tela aqui. No primeiro acesso, a gente precisa se registrar. Então você precisa clicar em registre-se, né? Vou mostrar para vocês aqui.
e você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome e o endereço de e-mail que você quer utilizar aí para acessar a plataforma em nuvem da Itachi. Por fim, você copia esse código, né? Reescreve esse código aqui, que é uma segurança aí do site da Itachi, e clique em seguinte. Tem aí o contrato de prestação de serviço da Itachi, né? Você reconhece que leu esse contrato e se registra aí na plataforma. Bom, eles vão mandar um e-mail para você, naquele e-mail que você cadastrou. No meu caso, eu cadastrei aqui o meu e-mail profissional, né? Eles vão mandar para você o e-mail cadastrado aí na plataforma como vocês se registraram, que é o e-mail é esse daqui, tá? Vocês vão copiar esse endereço, colar e ele já vai direcionar para o próximo passo, que seria aí criar uma senha, né, para você acessar a plataforma aqui. Então a senha tem que ter 8 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. Vocês escolham aí a senha que, que vocês quiserem, tá? Confirma a senha. Coloca o nome do seu cliente, a instalação, o país, né, que eles pedem para colocar sempre o país, o estado e a cidade. Uma vez digitado tudo, você salva a senha e você vai ter acesso aí pela primeira vez à plataforma aqui da Itachi, né? Você vai repetir o seu usuário que você criou, a senha que você criou, né? Vai iniciar a sessão e ele te direciona para essa primeira tela aqui inicial. Tem 3 vídeos de demonstração. Demonstra como que é a introdução do gateway, como que cria ambientes e como que opera as unidades, tá? E o primeiro passo, pessoal, é adicionar o gateway. Lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar um pouco aqui. O primeiro passo é adicionar um gateway. Então, sou um instalador e ele vai te direcionar para essa tela aqui. Então, o primeiro item, ó, número 1, adicionar gateway. Aqui é importante, tá? Então, você tem esses 3 itens aqui. Nome mostrado vai ser o nome do seu cliente. Você coloca o nome que onde você estiver instalando essa automação, você vai colocar o nome do seu cliente para você conseguir identificar, porque às vezes você tem mais de um cliente, mais de um gateway instalado em locais diferentes, você precisa identificar quais são esses gateways, aonde eles estão instalados. Então você coloca o nome correspondente aí ao seu cliente, tá? O próximo, pessoal, o o próximo é o ID de gateway, que vem anotado na parte de trás do manual. Ou seja, cada gateway tem um ID diferente. Então você precisa digitar o ID corretamente aqui, que é uma sequência de vários números aqui, tá? E por fim, o número da licença, que também vem atrás do manual. Então não percam o manual, tirem uma foto, guardem essas informações, tá? Tirem uma foto, guardem no seu computador, nos seus arquivos, porque se precisar reconfigurar esse gateway por algum motivo, vocês precisam ter tanto o ID quanto o número de licença. E, como eu falei para vocês, né? Esses números aqui, vou mostrar para vocês agora, ele vem aqui atrás do manual, tá? Então você tem aqui o username, o password, a licença, né? O device ID, que eu falei para vocês, é o ID do dispositivo, do gateway, e aqui, tá? Vem o número de licença. Então vocês precisam anotar e guardar essa informação caso vocês precisem reconfigurar o equipamento, ok? Uma vez o gateway adicionado à plataforma da Itachi, a próxima vez que vocês se conectarem, vocês vão enxergar agora essa configuração, né? No meu caso aqui eu tenho um cliente, certo?
que possui 32 unidades internas e 2 unidades externas, né? E ele tem apenas um gateway, tá? Eu tenho aqui alguns usuários registrados, ok? E para poder acessar o meu cliente, né, para poder configurar os equipamentos, controlar, ligar, desligar, você tem que mudar para a vista do operador. Essa aqui é a visão que o seu cliente vai ter quando ele for terminar de configurar, tá? Aqui eu já fiz a configuração, eu já criei nomes, né? Salas, nomes, vou mostrar para vocês depois como que faz. E eu tenho aqui, cada quadradinho desse daqui é um ar-condicionado, é um equipamento dentro desse meu cliente, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a recepção. Eu tenho dois equipamentos na recepção. Os dois equipamentos estão desligados. Na verdade, aqui todos estão desligados, tá vendo? Zero ligado, 32 equipamentos, nenhum ligado. O bacana aqui, ó, que ele já mostra que um dos equipamentos está com alarme de limpeza de filtro, tá? E se eu precisar ligar um equipamento, eu só venho aqui, ó, ligo o equipamento. Ele já mudou aqui para ligar e aqui eu altero a temperatura do equipamento. Eu mudo o modo, né? Aqui, ó, frio, calor, ventilação e seco, eu vou colocar como frio. Altera a velocidade, né? Baixa, média, alta, vou colocar aqui média. Aqui é a posição dos meus defletores, ó. E por fim, importante aqui esse cadeado, ó, mostra que esse equipamento está com todas as funções de controle remoto bloqueado, ou seja, se alguém tiver o controle remoto e for tentar operar esse equipamento, não vai conseguir, ok? Aqui eu consigo também, se eu tiver, por exemplo, todos os equipamentos ligados, eu venho aqui, clico em parar todas, dou um OK, ele vai desligar todos os equipamentos de uma vez. Por exemplo, final de expediente, eu não preciso ficar desligando equipamento por equipamento, eu simplesmente venho aqui e desligo todas. Mesma coisa para iniciar. Se eu quiser iniciar todas, eu venho aqui, dou um OK, vai ligar todos os equipamentos de uma vez só, tá? Também tem aqui a opção de programação, ou seja, eu posso criar uma programação aqui para, por exemplo, a recepção, certo? Eu venho aqui, eu defino que a recepção vai ligar todo dia às 8 horas, então eu mudo essa opção aqui para ligar. Eu quero que ela ligue numa temperatura de 22 graus, com a velocidade baixa, com o defletor em automático e no modo resfriar. Então, se eu clicar em seguinte aqui, eu vou. Ah, faltou aqui, pessoal. Tem que escolher os dias também. Então, eu quero que de segunda a sexta-feira, certo? Às 8 horas da manhã, os equipamentos da recepção liguem, certo? E, uma vez que eu criei essa configuração, eu posso adicionar mais um passo. Ou seja, eu quero que às 17 horas esse equipamento desligue. Então, vai ligar às 8 horas e vai desligar às 17 horas de segunda a sexta-feira. Eu cliquei em seguinte, ele vai perguntar: existe uma ação passo não guardada? Pretende guardar as alterações e continuar? Eu não vou guardar aqui, porque eu não quero criar essa configuração. Se vocês clicar em sim, ele vai criar essa configuração, esse programa e vai todo dia ligar, segunda a sexta, ligar e desligar esse equipamento automaticamente, ok? Outra coisa importante aqui, pessoal, é essa parte aqui que eu acho interessante de dados de energia, tá? Você tem aqui alguns dados de consumo dos equipamentos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, os top 5 unidades com maior tempo de funcionamento. Então eu tenho a contabilidade, financeiro, sala de descompressão, refeitório e TI. São as máquinas que nos últimos 7 dias mais ficaram ligadas, tá? Tem aqui os top 5 ambientes, né? Que mais
utilizo um ar-condicionado, o meu consumo da semana, o consumo de ontem, consumo da semana, o consumo do mês. Então é uma forma aí de controle, né, de consumo de energia dos equipamentos, tá? Agora vamos voltar aqui para o modo de operação do instalador para mostrar para vocês como que edita os ambientes. Eu tenho que entrar dentro do meu projeto, né, e clicar em ambientes ver. Bom, aqui já tenho tudo configurado, tá, pessoal? Ó, comitê executivo, descompressão, eu tenho já meus equipamentos configurados. Se não tivesse configurado, eu teria aqui todos os equipamentos listados, né, sem nenhuma pasta, né? Teria todos os 32 equipamentos listados aqui. Eu clico em editar ambientes e todos esses equipamentos aqui é, não estariam cinza, né? Estariam aptos a eu selecioná-los, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse equipamento aqui, ó, RC12, sala do comitê. Eu vou retirar ele dessa sala aqui, comitê executivo. Vou eliminar ele daqui. Eliminei, ou seja, dentro dessa pasta aqui, comitê executivo, eu não tenho mais equipamento nenhum. Se vocês verem aqui do lado direito, esse equipamento já está possível de colocar ele em qualquer local que eu quiser, tá? Eu seleciono ele, eu poderia colocar ele em qualquer ambiente. Ó. Podem ver essas setinhas aqui, tá vendo? Qualquer ambiente eu poderia colocar. Porém, eu vou voltar ele para o ambiente correto aqui. Novamente coloquei no ambiente correto e eu poderia tirar ele daqui e colocar em outro ambiente, tirar ele do comitê executivo e colocar nessa parte de operações, enfim, fazer essa jogada de colocar ele em qualquer ambiente que eu quiser. Uma vez feito isso, eu tenho que guardar e aplicar. Qualquer alteração que eu fizer, eu preciso guardar e aplicar. Outra coisa que eu posso fazer também é alterar o nome, tá? Então, vou pegar a mesma sala aqui, ó. Essa sala aqui, o nome dela é Comitê Executivo. Eu poderia dar um nome de qualquer nome aqui, ó. Sala Comercial. E dou um OK, né? Dou um OK e ele muda o nome. Eu vou voltar para o nome antigo, tá? Sala do Comitê Executivo. Vou dar um OK. Para alterar nome, eu não preciso clicar em guardar e aplicar. Apenas quando eu tiro o equipamento de uma pasta e coloco em outra, certo? Então, essa é a forma aqui que eu crio zonas, né? Zonas no meu ambiente aqui de controle. Isso facilita o controle dos equipamentos, que eu posso ligar 2, 3, 5, 10 equipamentos, controlar ele de uma vez só. Ok, pessoal? Então, essa é aqui a plataforma em nuvem do meu sistema Itachi aqui para controle dos sistemas VRF. Vou mudar aqui para a vista de operador novamente. Essa é a vista principal aqui que os usuários vão utilizar. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá? E se gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.